Aí o Hércules pegou uma banqueta e bateu no Lino. Adivinha se a cabeça do Lino não espatifou? Morreu na hora. E aí a palavra do Lino foi: não deboche de mim. E aí eles começaram a bater boca e crau. Um matou o outro. Coisa estúpida, né? Aí o Hércules fala assim pro Lino: desculpe, eu tenho sangue quente demais. Mas ele estava falando com um defunto. Pode falar o que quiser. Depois que morreu, pode falar o que quiser. Olá, tudo bem? Estamos em uma época em que nós temos aí uma série de questões envolvendo o acúmulo de riqueza, a vida luxuriante. Temos aí pessoas propondo tributação de grandes fortunas, de instituições muito sólidas. Enfim, é um debate que é saudável toda comunidade, toda a população ter. Nós temos, de tempos em tempos, nós temos que revisitar o que temos feito no mundo, por assim dizer, né? Então, o século XX foi tinto de guerras. Você vê que o século XXI as pessoas já pensam 2, 3 vezes antes de entrar em guerra, né? Porque nós vamos aprendendo com o passar do tempo de uma maneira lenta, de uma maneira muito longa e muito coletiva. Não é uma mudança individual, não é algo que eu sinta em mim ou você sinta em você. É muito mais um movimento, muito mais uma correnteza que vai nos levando em algumas direções. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguém que teve, né, Hércules, que foi alguém que teve uma infância absolutamente opulenta, absolutamente cercada do que havia de melhor, e a gente já vai ver vai ter uma amostra disso. O Hércules, como vocês se recordam, Juno e Zeus, Júpiter, fizeram lá um acordo em relação ao menino, que depois que se chamou Hércules, e que ele seria alguém que viria trazer paz, apaziguar os ânimos entre os homens. Então, o que nós vimos é que ele ficou então com Anfitrião e com Alcmene, né? E então ele passa a ser criado como dentro do palácio, com todas as regalias, com todas com tudo que tem direito um príncipe e um herdeiro. E aí a história pega um momento em que ele já tem uma certa idade, já está grande, já está falando, já está na idade de estudar. E ele está vivendo de uma maneira idílica no castelo. Ele almoçou um boi inteiro, sozinho. Depois ele estava brincando com os amigos e o irmão no paço. E aí ele jogou os 3 para o alto com um braço, assim, e ficou se gabando, né? Então a gente já vê aí que ele estava com uma infância privilegiada e estava se tornando um tanto arrogante em relação aos privilégios que tinha. O privilégio da força dele, que era descomunal, e mais os privilégios do poder aquisitivo privilegigiado. Então, nós vemos uma cena em que Alcmene, a mãe, está chamando para os estudos. E os gregos, né, os de nobre nascimento, eles não iam à escola com uma lousa e uma carteira para sentar e estudar. Eles eram no estilo aulas particulares, tete a tete com o professor. E o professor dele, este professor dele específico, se chamava Lino. Linus Pauling, do átomo, é o Lino. Esse Lino viria da aula. Chegou e a Alcmene falou: espera um pouquinho que eu vou chamar o Hércules. Esse Lino, esse professor, não era um qualquer, ele também era filho de Zeus. Ele também era um semideus, né? Que é o que chama, né? O semideus. E aí Hércules está em todos os lugares, menos aonde ele deveria estar para ter a aula. Até que Alcmene encontra ele, chama para vir estudar, e fala: tá na hora de você estudar e
Aí ele falou, tá bom, mas hoje que é aula de arco, né? Daí ele falou assim, não, arco não. O arco é o professor Euristo, e o professor Euristo já disse que você atira com arco e flecha melhor do que ele. Ele, tá. Então manejar armas, espada, lança. Não, o professor Castor, ele já falou que as armas também você está manejando tão bem quanto ele, não tem o que ele te ensinar. Aí ele ficou pensando, ele olhou e viu passando um centauro. O centauro é aquele que é metade cavalo, metade gente. E era um centauro específico chamado Quiron. Em português é Q-U-I-R-O-N, Quiron. Em inglês é com CH, Chiron. Que não era um centauro qualquer. Ele era um centauro especial, tanto que algumas pessoas representam o desenho, representam Quiron. Ele é praticamente humano. As patas da frente não são de cavalo, as patas da frente são pés humanos. E ele tem braços, então você olha assim, se você não leva em conta que atrás tem um corpo de cavalo, ele era um ser humano perfeito. Esse Quiron é uma curiosidade. Quem quiser estudar o Deus da cura, o Deus das curas, da medicina, chama Asclépio. Esse Asclépio aprendeu a curar as doenças com Quiron, esse Quiron. Aí ele vê o Quiron, o Hércules vê o Quiron e fala assim, então, o Quiron, você não quer me ensinar um pouco de astronomia ou medicina? Aí o Quiron fala, não, hoje eu vou dar aula tal lugar, vou dar aula para fulano e beltrano, você é outro dia. Bom, aí no fim, a Alcmene fala, para de enrolar, hoje você vai ter aula de gramática e aritmética. É o equivalente aqui no Brasil de português e matemática. Alguém lembra dessas matérias do ciclo básico? Português e matemática? Fora eles, não tinha matéria que fosse pesadelo. O pesadelo era português e matemática. Era onde a coisa pegava. E no tempo do Hércules também. Então, o que aconteceu aqui? A gente vê no Hércules o quê? Primeiro, era teimoso. 2, era inteligente. 3, era mal acostumado a fazer só o que queria, ou fazer predominantemente o que queria. E 4, não era muito chegado no... não tinha gosto pelo estudo, né? Assim que fala, gosto pelo estudo. Ele não tinha isso aí, não. Ele tinha arco e flecha, astronomia, medicina, agora português e matemática estava fora. Então o que acontece é o seguinte, nós gostamos de aprender coisas legais. E aqui a gente pode sair um pouco da carteira do aluno e a gente pode ir na direção daquilo que cativa a nossa atenção, daquilo que cativa o nosso interesse. Nós temos muito interesse em aprender coisas legais, coisas que nos atraem. Nem sempre são iguais. Então você pode ter uma pessoa que ama aquarismo e outra que não consegue ver a graça naquilo. As duas posições são legítimas. E tem coisas que são legais, a aula de educação física, a aula de ginástica normalmente é muito bem-vinda. Pelo visto, o Hércules também tinha esse perfil aí. Ele era muito afeito a coisas físicas, a coisas atléticas, a coisas que envolvessem o uso do corpo. Mas ele já não era tão animado a entender como é que essas coisas legais são descobertas. Esse é o segredo da gramática e da aritmética. É que você aprende por onde você mede as grandezas na matemática e você aprende por onde é que você comunica suas descobertas e suas opiniões, como você comunica de uma melhor maneira. Hoje nós vivemos uma época que as tecnologias, essa aqui que nós estamos usando é uma tecnologia, então não estou jogando pedra em nada. Mas um efeito decorrente, que é detrimental, que nós temos, é que perdeu-se muito a preocupação em falar precisamente e em calcular precisamente. E saber por onde que a pessoa chega para você com uma verdade,
por onde foi que ela chegou a isso. Isso aí, avançando um pouco os tempos do Hércules, é uma das razões de ser da ciência. O que existe na ciência que a torna tão criticada por um lado e por outro tão bem-vinda? É a demonstrabilidade, é a possibilidade de comprová-la. E o Karl Popper vai mais além e diz assim, é a possibilidade, um argumento é científico na proporção em que ele se oferece a ser descartado, se for o caso. Então, você está diante de uma proposição científica quando essa proposição é passível de um descarte. Aí você tem a ciência. Então, de uma certa forma, e a ciência, ela se baseia no quê? Na gramática e na aritmética, na matemática e na língua, na capacidade são duas formas de comunicação. Então, quando ele fala assim que ele quer estudar astronomia ou medicina com o Quirón, o que escapa ao entendimento dele é que o Quirón sabe medicina e o Quirón sabe astronomia, porque ele juntou o conhecimento de várias gerações que transmitiram esse conhecimento por meio da matemática e do idioma grego arcaico, né, ou os dialetos gregos arcaicos da época. Né? Então, é muito interessante essa percepção, porque no nosso campo, quando nós, voltando aqui para o mindfulness, voltando aqui para o bem-estar psicológico, a ideia do insight, você tem o conhecimento e você tem o insight. O que é o insight? Aquilo que pode mudar a paisagem. E é uma percepção, é algo que vem de uma vasculha que você faz a partir do que você já sabe, seja por intuição, seja por acúmulo de leitura, seja pelo que for. Você, de repente, tem uma ideia. Quando você tem uma ideia, quando acende aquela lâmpada, isso é insight, chama, né? Que é a visão para dentro, é a visão voltada para si mesmo. E qual é o caminho para transmitir o insight? É o conhecimento. Então, todo conhecimento que você adquire é decorrente do insight que alguém teve. Existe um exemplo muito, muito simpático disso. O Einstein, um dos livros sobre ele, agora eu vou ficar devendo o título, mas um dos livros dele, ele fala assim que ele trabalhava numa plataforma de trem. Nessa plataforma de trem, ele, quando viu o trem saindo, ele intuiu uma coisa, que é o seguinte: quando um cara tem uma moeda na mão e o trem está andando, ele larga a moeda cai. Para quem está dentro do trem, a trajetória é retilínea, é uma só. Para quem está vendo a cena da estação, a trajetória da moeda é assim, porque o trem está andando, ela está caindo, mas o trem está andando, então ela cai assim. Piu, né? Ela não cai assim. Então, a distância que a moeda percorre vista de fora e a distância que a moeda percorre vista de dentro são diferentes. Portanto, o tempo é relativo. Lógico, eu passei a vida na estação do metrô, tendo a oportunidade de pensar uma coisa dessa, nunca me atravessou a cabeça, né? Nunca. Eu poderia viver 100 anos que eu não ia ter essa ideia. Só que ele teve o insight e ele conseguiu transmitir o insight. Esta transmissão só é possível pela gramática ou pela matemática. E é isso que a Alckmin está tentando chamar a atenção, que o Lino está tentando chamar a atenção para o cabeça de bagre do Hércules, né? Aí o que acontece? Aí o Lino fala: bom, vamos escolher então um livro para ler. Sabe o que o livro, né, o volume, o compêndio que o Hércules escolheu? Culinária. O cara era um ser corpóreo, concreto. Qual é o assunto que o interessou para estudar gramática?
um livro de receita. O Lino virou e falou: escuta, você tá de sacanagem comigo? Você tá de brincadeira comigo? Escuta, eu também sou filho de Zeus, eu mereço ser tratado com respeito. Começou um bate-boca ali, o Hércules ali sempre sendo petulante. E lá pelas tantas, o Lino deu um tapa, um pé na orelha do Hércules, né? E que se revelou um erro fatal, porque o Hércules pegou, o Hércules deu outra, aí ele deu outra, um show de inteligência, um show de inteligência. Você vê, quando nós não estamos serenos conosco mesmos, nem toda a gramática, nem toda a aritmética do mundo servem para nos dar discernimento. Os dois se pegaram. Aí, o Hércules pegou uma banqueta e bateu no Lino. Adivinha se a cabeça do Lino não espatifou? Morreu na hora. E aí, o Hércules fala: ai meu Deus, a palavra do Lino foi: não deboche de mim. E aí começaram a bater boca e crau. Um matou o outro, coisa estúpida, né? Aí o Hércules fala assim pro Lino: desculpe, eu tenho sangue quente demais. Mas ele estava falando com um defunto. Pode falar o que quiser. Depois que morreu, pode falar o que quiser. De bom e de ruim, viu? Tem um ditado: um idoso que seja meio chantagista pode virar e falar assim: é melhor você fazer agora para mim, porque depois que eu partir não adianta mais. Mas na verdade o idoso tem razão, né? Na verdade, sim, se há algo a ser feito, que seja feito agora, para o melhor e para o pior, né? Mesma coisa, uma condenação judicial, uma condenação póstuma tem valor moral, mas se você vai dar uma condenação para um cara que já morreu, para ele tanto faz, né? Tanto faz. Enfim, só que aí essa história sensacional chega aos ouvidos do rei Anfitrião, e Anfitrião se vê numa situação dificílima. Por quê? Porque o filho dele cometeu um assassinato dentro do castelo, dentro do palácio. E ainda assassinou um de nobilíssima, de altíssima estirpe, que era um semideus, como ele. Ali só passaram caras que nas outras narrativas de mitologia são caras top de linha. Quiron, esse centauro que eu falei, o Lino, né? E outros caras também, esses nomes que eu falei aí, que é o Euristo, Castor. O Castor é gêmeo, né? O Castor era gêmeo de Pólux, né? Então eram todos caras top de linha. Ele vai e mata um desses. Ele não matou um Zé Mané. E aí, o que acontece? E aí é que é a parte mais triste. Anfitrião senta no trono. E aqui nós temos uma coisa muito interessante sobre a realeza, que diz respeito a toda a existência de nós todos. Um dia a gente vai entrar nisso. Ser rei é possível ou não? Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais à frente. Jorge III, Calígula, Luís XIV e Dom Quixote de la Mancha. A gente vai ter aí muita coisa interessante. Mas o fato é que então Anfitrião senta no trono. Veja, o trono não era um lugar só para pintar retrato. O trono era o local aonde o rei recebia as pessoas para as entrevistas, para as audiências. Por isso que ele era majestoso, era mais alto. Era quando o rei concedia audiências. Ele separava um dia. Ele não passava o dia inteiro sentado no trono, viu? Eu, quando era pequeno, achava que o rei passava o dia inteiro com um trono sentado, com uma coroa sentado num trono. Não, essa era a veste cerimonial, mais ou menos como Suas Excelências das Cortes Supremas vestem uma toga por cima do paletó quando vão, vão para suas plenárias e suas coisas lá. Enfim, ele põe esse trono e faz a coisa mais amarga
que existe para um pai. Ele condena o filho ao ostracismo. Aqui no Brasil nós tivemos um caso, nós tivemos um bandeirante chamado Anhanguera, o apelido dele é Anhanguera. Esse nome Anhanguera quer dizer filho do diabo, ou filho de um demônio, ou pequeno demônio. Ele recebeu esse nome porque ele enforcou o próprio filho por irregularidades administrativas durante a expedição da bandeira. Ele enforcou o filho na própria expedição, diz a história. Então nós tivemos um aqui no Brasil, e Anfitrião não condenou Hércules à forca, mas ele condenou Hércules a ir morar numa montanha, numas montanhas ali perto, viver com pastores nômades ali na montanha, sem mais a glória e sem a ostentação e sem os privilégios do palácio, né? Ele se senta então no trono e faz a coisa mais amarga que um pai pode fazer. Eu conheço um advogado que me passou. Existe um ditado no meio jurídico que diz assim: pai e mãe é sempre cúmplice. Você quer um testemunho sobre um determinado crime, não adianta falar com o pai e com a mãe. Eles estão absolutamente impedidos de executar esse papel, né? Eles falam brincando, não adianta perguntar para o pai e para a mãe, porque sempre é um bom rapaz, o problema são as companhias, todos isso. E o anfitrião pagou um preço muito caro. Depois a gente vai ver que acabou repercutindo na própria vida dele, custou a própria vida dele. E então aí Hércules vai morar lá na montanha, e a parte mais fantástica da vida dele começa quando ele chega lá. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Uma coisa que a gente está sempre pedindo é, por favor, não deixe de dar um like, porque é muito comum que não se dê. E tem outros canais e outros, está todo mundo pedindo isso. Por favor, dê um like, compartilhe, comente, dê algum sinal, né, que redunde numa visualização, para que o algoritmo tenha uma visão correta do quanto nós estamos tendo de alcance. Muito obrigado a todos e até breve.